Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Fico feliz que vocês estejam aqui. Espero que estejam bem. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2026, e estamos esperando uma enxurrada de chuva aqui nas próximas horas, bem no meio de Connecticut. Eles dizem que pode chover até 5 centímetros, o que precisamos muito, então não vou reclamar. Mas vai chover muito. Quanto à semana do bolo já acabou, terminou aqui em casa. Tivemos aniversários dia sim, dia não na semana passada e depois o Dia dos Pais ontem. E espero que vocês que são pais tenham tido um bom Dia dos Pais ontem. Mas eu estava atolado até o pescoço em bolo e donuts. Estou te dizendo, agora quero saladas. Preciso de alimentos anti-inflamatórios porque aquelas comidas gostosas bagunçaram meu corpo semana passada. Culpa minha, mas chega. Sobre a plateia ao vivo, a gata Misty estava aqui antes de eu começar a gravar, mas saiu correndo e não está mais aqui. Mas tem um esquilo do outro lado da rua, e tem 2 ou 3 melros à minha direita. Então isso conta como uma plateia ao vivo. Enfim, hoje vamos falar sobre muita loucura acontecendo. Este mundo está ficando louco nesses últimos dias enquanto esperamos por Jesus. E nós vamos falar sobre isso. Primeiro vamos às Escrituras, pois é essencial iniciar com a palavra de Deus e suas promessas para cada necessidade. Um livrinho com Escrituras. Estou na página 5. Jesus é o seu Senhor. Vou ler algumas dessas passagens. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Portanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Me dá um amém, por favor. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos a Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Lindo. Vamos para Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas são ótimas passagens. Agora vejamos. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus? E vocês não são de si mesmos, pois foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito, que pertencem a Deus. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 36. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor quanto Cristo. Vamos para o Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Selá. Vamos para o Salmo 73, versículo 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Confiei no Senhor para poder declarar todas as tuas obras. Vamos fazer mais um, Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Você já invocou o Senhor? Você conhece o Senhor? Espero que sim. Se não, continue assistindo ao vídeo, pois é fundamental conhecê-lo. Tudo bem, precisamos nos apressar. Tem tanta coisa acontecendo. Algumas dessas coisas, para quem está acompanhando de perto e viu o que aconteceu ontem, chega a ter um certo humor nisso. Foi quase como um sketch do Saturday Night Live. Tenho que te dizer, estou imaginando o Will Ferrell interpretando o papel de J.D. Vance. Sabe, enquanto assistimos ao J.D. Vance nessa sala na Suíça, acho que ele cometeu o erro de entrar na sala cedo demais. Você sabe que os caras poderosos sempre entram por último. O presidente Trump nunca chega primeiro em reuniões, sempre é o último. Mas enfim, J.D. Vance chegou cedo e está parado no canto, e eu só consigo imaginar o Will Ferrell interpretando ele, mas os caras iranianos, Golibá e Aragati, entram na sala e veem o J.D. Vance. Eles trocam olhares por um segundo e então decidem que vão sair. Então eles conversam com os mediadores e depois saem.
E aí o J.D. Vance vai até os mediadores e provavelmente pergunta por que eles saíram. E então, enquanto ele está ali parado, outro mediador do Catar entra e cumprimenta todo mundo com um aperto de mão, menos o J.D. Vance. E foi simplesmente, foi estranho. Foi estranho. Tem muita coisa acontecendo ali porque nós, como crentes, sabemos que não existe uma solução fácil para isso. É algo espiritual. Vamos comentar todas as notícias sobre isso, mas não há solução fácil. A guerra se aproxima do Oriente Médio porque vivemos os últimos dias. E essa é uma falsa paz. É paz, paz, quando na verdade não há paz. Tudo o que eles estão discutindo. E o Irã está apenas nessa missão de adiar, adiar, adiar. E você vai perceber isso enquanto falamos sobre esses assuntos. Mas eu vou começar por aqui. Ontem de manhã, o presidente Trump postou isso na rede social Truth Social. O Irã deve imediatamente impedir que seus grupos aliados muito bem pagos no Líbano causem problemas. Se eles não fizerem isso, vamos atacar o Irã com muita força novamente, assim como fizemos na semana passada, só que ainda mais forte. Então, o presidente Trump continua. E você tem que olhar isso de um ponto de vista secular. Mas ele é quase como aquele pai que diz aos filhos, parem com isso. Ele grita mais alto, parem com isso. A criança continua. Ele grita ainda mais. Pare com isso, até perder o controle. Mas o filho segue fazendo o que quer. Postagens do presidente Trump na Truth Social mostram que ele está cada vez mais irritado. Mas isso não muda o Irã, pois toda a questão é, estamos aqui para destruir Israel. Vamos jogar todos esses jogos e te encontrar onde quiser, desde que possamos continuar enrolando. E é só, não consigo imaginar tentar lidar com isso, É por isso que antigamente, lá atrás mesmo, pensa nisso. Há 20 anos nos velhos tempos, o que costumávamos dizer? Você não negocia com terroristas. Por quê? Porque eles são terroristas. Eles nunca vão cumprir a parte deles de qualquer acordo. Mas nos vemos até o pescoço em negociações com terroristas, nos perguntando por que não podemos simplesmente forçá-los a parar. Eles só falam uma língua, a violência. Então, após esse tweet, uma fonte iraniana familiarizada com os detalhes disse à agência de notícias iraniana Tasman que, se Israel não se retirar do Líbano, as negociações serão interrompidas. Então, mais uma vez, o Irã está tentando criar uma divisão entre os Estados Unidos e Israel. Eles continuam dizendo isso. Bubba, do Bubba News, fez uma ótima postagem no Telegram. Ele disse, 3, 2, 1. É tudo culpa de Israel. Bem, sim, claro que é. Sempre é culpa de Israel. Ele disse, o Irã afirma que todas as conversas entre os Estados Unidos e o Irã vão parar, a menos que Israel se retire totalmente do Líbano e a guerra acabar em todas as frentes. E Baba afirmou, isso não vai acontecer, pois todos sabemos disso. Se as ações de Israel continuarem, o Irã alerta que vai adotar uma resposta muito mais dura. No Departamento de Psicologia Reversa, Teherã agora suspeita que Washington está usando essas negociações para ganhar tempo para Israel. Eles são mesmo um grupinho paranoico de persas. Foi assim que Babá terminou isso. Mas ele está certo. E então ele disse, uma hora faz uma grande diferença. Uma hora atrás, de acordo com informações da LBCI, o Líbano foi informado pelo lado dos Estados Unidos que Israel fará retiradas limitadas do sul do Líbano como um gesto de boa vontade antes da rodada de negociações marcada para terça-feira, para amanhã. Ele disse agora um alto funcionário israelense disse ao Jerusalém Post, respondendo a esses relatos do Líbano, ele disse, não há concessões, não há retiradas. As forças de defesa de Israel estão ao longo da linha azul em posições ideais para proteger nossas forças. Essa é a diretriz emitida pela liderança militar com o respaldo do escalão político. Então é isso, é que tem muita coisa acontecendo indo e vindo o tempo todo. É difícil, tentei colocar tudo na ordem, mas foi impossível, pois tudo acontece indo e voltando, negociando, parando, saindo e voltando para a sala. É quase um mundo de palhaços. Sinceramente, hoje foi quase meia hora de um segmento de mundo de palhaços. Mas aí o Baba disse isso. O presidente Trump atacou verbalmente seu único verdadeiro aliado no Oriente Médio, Israel, mais cedo hoje, dizendo à Fox News que a incapacidade de Israel de derrotar o Hezbollah está fazendo com que Trump queira dar poder a Jalani al-Shara, o líder da Al-Qaeda na Síria, para acabar com o Hezbollah no Líbano. Você consegue imaginar esse circo? Ele disse, Trump literalmente falou que está perto de entregar o dossiê do Hezbollah para a Síria
e conceder poder militar ao novo presidente sírio, al-Jalani. Eu consigo imaginar totalmente um exército combinado do Hezbollah e da Síria no futuro. Você consegue imaginar como isso seria? Você sabe, a Síria também quer que Israel desapareça, sabe? Então vamos só jogar mais lenha na fogueira lá no sul do Líbano. Israel compartilhou isso hoje no Telegram. O líder sírio al-Jalani descartou enviar tropas ao Líbano depois que o presidente Trump sugeriu que Damasco combatesse a organização terrorista Hezbollah, apoiada pelo Irã. O presidente Trump disse a repórteres no fim de semana que estava decepcionado com a incapacidade de Israel de remover o Hezbollah. Isso porque sempre que tentam agir sinceramente ficam de mãos atadas. E ele está pensando em, você sabe, envolver a Síria. Mas al-Shara al-Jalani, Jalani disse, eu não vou lá, cara. Eu não vou lá por enquanto. Depois recebemos essa aqui de Amir Sarfati no Telegram. Ele disse, é simplesmente inacreditável que, em um hotel 5 estrelas perto de Lucerna, na Suíça, cataris, paquistaneses, iranianos e americanos estejam sentados juntos para discutir o que Israel pode ou não fazer ao longo da sua própria fronteira com o Líbano. Então Amir disse a coisa mais importante. Ainda assim, o Senhor já falou sobre aqueles que presumem decidir o destino da sua terra. Citação. E ali entrarei em juízo com eles por causa do meu povo, minha herança, Israel, que eles espalharam entre as nações. Eles também dividiram a minha terra. Joel 3, versículo 2. E Amir termina dizendo, a história pode ser moldada em hotéis de luxo e salas de conferência, mas o veredito final pertence ao Deus de Israel. Amém, irmão. Amém. Está bem ali. Ok, então vamos agora. Talvez você devesse fazer uma pausa e pegar um lanche pra gente. Hoje só vou comer alface, já comi tanto bolo que não aguento mais. Só vou comer salada hoje e só depois das 16 horas quando vou comer uma salada enorme. Pegue o que quiser e me diga o que escolheu. Vamos falar sobre o que aconteceu no fim de semana e esse vai e vem, beleza? O Irã disse que não vai abrir mão das capacidades que adquiriu no Estreito de Hormuz. Depois temos o presidente Trump alertando os negociadores iranianos de que os Estados Unidos vão tomar o Irã se o Irã fechar o Estreito de Hormuz. E ele disse, vocês nem vão conseguir voltar para o seu país de... Sim, ele estava literalmente ameaçando os líderes que foram para a Suíça negociar isso, seja lá o que for. Ele estava ameaçando, dizendo que vocês nem vão conseguir voltar para o seu país. Então tem muitas ameaças acontecendo. O presidente iraniano Pezeshkian afirmou, o Irã não abrirá mão do direito ao enriquecimento, e os Estados Unidos terão que aceitar isso. Ok, aí está. Os negociadores iranianos se retiraram das negociações com os Estados Unidos em protesto contra as ameaças do presidente Trump. Então eles saíram, mas não se preocupe, depois eles voltam. Entra, sai, vai, volta, liga, desliga, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, de lado. É isso aí, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã na Suíça estagnaram, mas não se preocupe, eles voltaram de novo. Tudo isso aconteceu só ontem, beleza? O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, afirma que a mediação do Paquistão e do Catar avançou significativamente para encerrar a guerra no Líbano. Então, a única coisa em que eles fizeram progresso é algo relacionado a Israel, mas que Israel não está envolvido. Eles dizem que houve progresso para resolver a situação no Líbano, mas o Hezbollah segue atacando Israel com foguetes, mísseis e drones, e Israel continua retaliando. E vocês não estão incluindo Israel em nenhuma dessas conversas. Então, não sei onde vocês acham que isso vai dar, de qualquer forma. O Irã exige acesso aos ativos congelados e o direito de exportar petróleo antes das negociações do acordo final. Nos deem tudo e aí nós vamos sentar, conversar e chegar a um acordo para conversar ainda mais. E quando terminarmos isso, talvez possamos estender e conversar mais, porque é só isso que está acontecendo. A delegação iraniana, liderada pelo presidente do parlamento, Ghalibaf, deixou a Suíça após 18 horas de negociações. Isso foi hoje de manhã. O vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, afirma que o Irã permitirá o retorno dos inspetores nucleares da ONU ao país. É o que estão dizendo. Eles vão voltar.
Mesmo que qualquer pessoa com um pouco de memória saiba que eles sempre dificultaram o trabalho desses inspetores o tempo todo. Você pode conferir isso e visitar o nosso Museu de Arte Iraniana, mas não pode ver o que fazemos lá. Você lembra que eles permitiam que os inspetores entrassem em algumas áreas, mas não em outras? Agora eu preciso respirar um pouco. Depois recebemos isso do Insider Paper. Irã e Estados Unidos concordaram na segunda-feira em criar linhas de comunicação para manter o Estreito de Hormuz aberto e encerrar os combates no Líbano. Os mediadores Paquistão e Catar disseram isso após a primeira rodada de negociações na Suíça. Eu não enviaria ninguém para essas negociações, pois não negociamos com terroristas. Gosto dos velhos tempos, sou um cara velho, um boomer. Além disso, no Insider Paper disseram que o vice-presidente Vance afirmou que as conversas na Suíça com altos funcionários iranianos estabeleceram uma boa base para alcançar um acordo permanente para acabar com a guerra. Vamos ver. Eu não vejo isso acontecendo. E essa foi uma postagem do presidente Trump no Truth Social ontem. Ele disse que não haverá pedágios no Estreito de Hormuz por 60 dias durante o período de cessar-fogo, e não haverá pedágios após o término do período de 60 dias, exceto os impostos pelos Estados Unidos da América e para os Estados Unidos da América, caso o acordo não seja fechado. Pelos serviços como anjo da guarda aos países do Oriente Médio em períodos passados, presentes e futuros, haverá reembolso dos custos. Obrigado pela atenção. Ele disse isso, e então essa foi a resposta de Sayed Mohammad Marandi. Ele disse, haverá uma taxa. Isso é definitivo. Na verdade, ele estava respondendo à postagem do presidente Trump. Ele disse, haverá uma taxa. Isso é definitivo. Para trás, para frente, para cima, para baixo, de lado. Israel afirmou hoje que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que o Estreito de Hormuz segue fechado à navegação internacional até novo aviso. Isso foi ontem de manhã, mas agora estão resolvendo tudo. Não percebe que tudo está se ajeitando? Não, não está. É só isso. Aí temos isso. Abdullah Haji Sadeji, o Supremo do Irã. Isso é tudo o que você precisa saber. Está aqui. Tudo bem. Se tivéssemos que resumir tudo o que eu falei, essa pequena citação desse cara que tem ligações com o governo iraniano, isso diz tudo. Certo. Novamente, o nome dele é Abdullah Haji Sadeji, o representante do líder supremo do Irã para a Guarda Revolucionária Islâmica. Citação. O Irã nunca será amigo da América e nunca desistirá de sua busca para eliminar a entidade sionista. E é exatamente isso que você precisa saber. É uma questão espiritual, uma guerra religiosa que não conseguimos enfrentar. Esses não são países com os quais você pode simplesmente conversar de forma razoável. Falamos de pessoas que só ficarão satisfeitas se Israel sumir do mapa, o que nunca ocorrerá, pois a palavra de Deus afirma isso. Então, mas isso é tudo o que você realmente precisa saber. Isso resume tudo. O presidente iraniano Pezeshkian disse ontem que reitera que seu país não vai parar de enriquecer urânio. Essa é boa. Baba compartilhou citações do embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, falando na JNS International Policy Summit. Então aqui está a citação de Mike Huckabee. Quando as pessoas dizem que Israel será destruído, eu penso que elas não entendem, não é? Que isso não está nas mãos de nenhum homem, de nenhum país ou de nenhum exército na terra. Esta terra, Israel, está nas mãos do Criador do universo. E a minha confiança na capacidade de Israel não é apenas de estar aqui, mas de durar e permanecer. Não é porque temos um grande exército ou porque Israel tem um grande exército. É porque todos nós temos um grande Deus que fez uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. Levantarei meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso está no Salmo 121, versículos 1 e 2. Louvado seja Deus por termos um embaixador em Israel tão centrado na Bíblia. É raro, mas é lindo. Sabe, graças a Deus. Não consigo imaginar que vão mantê-lo lá por tanto tempo, mas talvez mantenham. Até agora, tudo certo. Mais uma do Baba, essa é boa. Ele disse, Israel está rapidamente se tornando a pedra pesada de Zacarias 12, versículo 3.
Netanyahu falou hoje na conferência do JNS e disse: estabelecemos uma zona de segurança em Gaza, estabelecemos uma zona de segurança na Síria, estabelecemos uma zona de segurança no Líbano e vamos mantê-la pelo tempo que for necessário. Então ele disse: eu peço a vocês, judeus da América, judeus da diáspora, levantem-se, não tenham medo, reajam, porque as pessoas só vão nos respeitar se nós nos respeitarmos. Não parece que ele vai encerrar nada no Líbano tão cedo. Mas eu garanto a vocês, se o Hezbollah parasse de atirar nos soldados das FDI e no norte de Israel, eles também parariam, porque o comportamento passado indica o comportamento futuro. Ok, esse foi o tema do Oriente Médio. Vamos para o próximo rapidamente. Vocês sabem, nós falamos no sábado sobre aquele vidente brasileiro que diz que alienígenas vão abduzir atletas e milhares de pessoas do jogo da Copa do Mundo na quarta-feira, 24 de junho. Então, se o Brasil é realmente um país maluco, com OVNIs e todas essas coisas, eles realmente gostam disso. Mas, de qualquer forma, isso aconteceu no fim de semana. Humanos, nós chegamos. Brasileiros receberam alertas de invasão alienígena. A Plataforma Nacional de Alertas da Defesa Civil enviou avisos de emergência estranhos após um possível ataque hacker. Milhares de brasileiros em vários estados ficaram chocados e confusos com alertas de emergência enviados para seus celulares no meio da noite, alguns contendo mensagens sem sentido, enquanto outros os alertavam para se prepararem para um ataque alienígena iminente. Só fico ouvindo a música tema de Além da Imaginação. Me diga que não estamos vivendo os últimos dias com tanta estranheza no mundo. Só coisas estranhas acontecendo. Aí temos isso. A inflação global dos preços dos alimentos está acelerando. Os preços do arroz branco da Tailândia dispararam 20%. 20% em maio, o maior aumento mensal desde 2008. E, você sabe, o arroz é um alimento básico para mais da metade da população mundial, estimada entre 3 bilhões e meio e 4 bilhões de pessoas. Os preços devem subir ainda mais, já que os preços dos fertilizantes estão sob mais pressão, pois o arroz é um grão que exige muito fertilizante. Os preços dos fertilizantes nitrogenados na Tailândia, Camboja e Filipinas dispararam mais de 50% desde o início da guerra no Irã, em fevereiro. Os preços dos alimentos e as pressões estão aumentando no mundo todo. Sabe por quê? Fale. Porque vemos sombras se projetando para a tribulação de 7 anos. Não há como reverter isso. A profecia bíblica já foi longe demais. Estamos nos últimos dias e isso não vai voltar atrás. Ninguém pode me convencer de que vai retroceder. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, renunciou nesta manhã. E acho que ele fica por mais um tempinho, mas ele já renunciou. Eu vi o pequeno discurso que ele fez. Essa é mais uma. Isso só mostra o poder da IA no mundo. Ouça isso. A Agência de Segurança Nacional diz que a IA Claude Mythos da Anthropic invadiu quase todos os seus sistemas classificados. Em 11 de junho, Mark Warner, vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, disse isso. O general Joshua Rudd, que comanda a NSA e o Comando Cibernético do Pentágono, havia contado isso a ele. Esse Mythos invadiu quase todos os nossos sistemas classificados, não em semanas, mas em horas. Isso é de outro nível, cara. Por isso eles temem tanto o Claude Mythos. O governo diz, não libere isso para pessoas más. Boa sorte com isso. Mas estamos vivendo em um mundo que simplesmente não é sustentável. Simplesmente não tem como. Terremotos nas últimas 48 horas. 80 acima de 4.0, 33 acima de 5.0. Tudo bem. Que tal? Vamos ao mundo dos palhaços. Venha comigo. O investidor do Shark Tank, Kevin O'Leary, diz que as empresas que ele apoia estão dispensando consultores e indo direto para a IA. Nenhuma surpresa nisso. Ele acha que os dias dos consultores estão contados. O investidor do Shark Tank, que atualmente está ocupado com a inauguração de um data center hiperescalável de IA em Utah, disse: as empresas que ele apoia já estão recorrendo à IA para trabalhos que antes poderiam ter terceirizado para firmas de consultoria. Citação. Até mesmo as empresas nas quais invisto, que costumavam usar muitos consultores para situações verticais muito específicas,
como mudanças na distribuição do varejo. Agora, em vez de 3 níveis de distribuição, mantém 2 e recorrem primeiro à IA, o que permite custos bem menores, disse ele. Essas empresas, disse ele, estão pedindo para suas equipes internas de gestão testarem essas ideias, dispensando totalmente a necessidade de consultores tradicionais, ou seja, seres humanos. Isso só aconteceu nos últimos 24 meses, disse ele, destacando o quão rápido viu essa mudança acontecer. Ele basicamente está dizendo, consultores, não precisamos de consultores nenhum. Sabe? Não precisamos de humanos, temos um computador. Eu só digo, ai. É isso que eu vou dizer de agora em diante. Ai. De qualquer forma, é um mundo de palhaços. É só um mundo de palhaços. Beleza, vamos para alguns comentários do dia. Estou atrasado aqui de novo. Tem muita coisa estranha acontecendo no mundo hoje. Clary, fico tão feliz que nosso precioso Senhor Jesus sabe de tudo, vê tudo e é soberano. Aleluia. Amém, irmã. Amém. Myron, orações para que o pequeno Jackson, de 4 anos, seja curado de todo câncer. Ele tem um tumor cerebral, que diminuiu após semanas de quimioterapia. Ele fez uma cirurgia na quinta-feira e removeram a glândula adrenal esquerda. Senhor Jesus, pedimos cura total desse tumor e que o câncer não retorne. Dá a ele um corpo saudável. Toda a glória a ti. Amém. E Myron, oraremos pelo pequeno Jackson de 4 anos. Nem consigo falar muito, pois, sinceramente, vou chorar. Mas estaremos orando por esse garotinho querido. Deidra, família, este mundo e nosso governo estão tão destruídos e nunca voltarão à normalidade. Amém. Acredito de coração que em breve deixaremos este mundo e encontraremos Jesus Cristo nos ares. E lá estaremos para sempre com nosso Senhor Jesus. Estou tão pronto para deixar este lugar e ir para nosso lar celestial no paraíso. Quem aí está tão cansado deste mundo e está pronto para estar com Jesus em um lugar de descanso, um lugar de uma beleza e amor puros, inimagináveis e novo, iluminado com a luz pura de Jesus, Maranata. Tenho certeza de que muitos dizem agora, Deidra, estamos prontos, pois acredito que a maioria está. GH, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, eu te amo de toda a minha alma. Eu te amo de toda a minha mente. Tu és o Criador de todas as coisas e és digno de receber glória, honra e poder. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Amém. Obrigado por esse comentário. Sim, fomos salvos pelo sangue expiatório e pela obra consumada do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, Jesus. Se você não conhece Jesus, não consigo descrever o período em que estamos prestes a entrar, a tribulação de 7 anos. Agora creio que nós, que pertencemos a Jesus, seremos retirados, pois não fomos destinados à ira de Deus. Essa é a diferença entre os últimos 2000 anos e a próxima tribulação de 7 anos. Nos últimos 2000 anos, cristãos, crentes, enfrentaram a ira dos homens. Mas a tribulação de 7 anos é diferente. Essa é a ira de Deus sendo mostrada a um mundo que rejeita Cristo. Mas nós não rejeitamos Cristo, nós que pertencemos a Ele. Portanto, nós não enfrentaremos a ira do Deus Altíssimo. Ele nunca mais mostraria sua ira ao seu Filho. Quando nossos pecados estavam sobre Jesus, Ele enfrentou a ira do Pai. Foi nosso pecado que o colocou na cruz. E Jesus enfrentou isso. Ele nunca mais enfrentará a ira de Deus. E o Espírito e os crentes habitados serão removidos antes que Deus mostre sua ira àqueles que rejeitam Cristo neste mundo. Então aqui está a pergunta. Você conhece Jesus? Se você não conhece, enfrentará esses 7 anos, o pior período desde o início da humanidade. E você não precisa enfrentar isso porque Jesus veio aqui há 2000 anos e ele deixou um trono no céu para vir aqui. E ele nasceu de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. E Jesus veio aqui para morrer. Ele veio aqui para derramar seu sangue para resgatar você e a mim do nosso problema com o pecado. Porque ao dizer a Jesus, Jesus, reconheço que sou pecador e vejo que teu sangue pode me lavar e tornar puro como a neve. Por isso, deposito minha fé nesse sangue. Ao fazer isso, seus pecados são lavados e você fica puro como a neve.
Então você diz: Jesus, eu creio na tua obra consumada na cruz. Eu sei que você foi pregado naquela cruz e derramou aquele sangue precioso e morreu, foi sepultado e ressuscitou. Preciso de um Salvador, e você é o único Salvador do mundo. Por isso, deixo minha incredulidade para acreditar em você. Agora, Senhor, eu pertenço a ti, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nesse exato momento de fé, quando você crê no sangue expiatório dele e na obra consumada na cruz, você é salvo. Você está selado até a redenção, e ele não deixará você sair de suas mãos. Jesus quer passar a eternidade com você, e ele pagou o seu preço com o sangue dele. Um pagamento muito sério. O que você vai fazer com isso? Se isso soa como verdade para você, corra para Jesus e fale com ele, porque hoje é o dia da salvação. Hoje pode ser o seu dia. Se você diz: não quero acreditar nisso, espero que antes do último suspiro mude de coração e ideia, pois enfrentará Jesus no dia do julgamento. Te prometo, não restará dúvida diante de quem você se ajoelhará. Você vai saber: eu estou na presença de Deus, e ainda tenho meus problemas de pecado comigo, porque rejeitei esse pagamento enquanto tinha fôlego nos meus pulmões. Jesus dirá: afaste-se, nunca te conheci. Você será eternamente separado dele. Garanto que você não dirá que ele é injusto. Você saberá que ele é justo ao lembrar dessa conversa e dizer: ouvi tudo e rejeitei abertamente. É por isso que proclamo o Evangelho todos os dias. Não quero que ninguém fique eternamente separado de Deus no inferno. Isso é um pesadelo. Você não pode dizer que ele é injusto, estou te dizendo. Mas hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade, converse com Jesus, tá bom? Durante minha oração, orei por você, pois hoje de manhã intercedi por todos que assistiriam a este vídeo. Portanto, querendo ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.